Então, como a Marisa estava explicando, são módulos mensais, é um final de semana por mês. E a gente tem esse intervalo de um mês, mais ou menos, entre um módulo e outro, porque o aluno, ao longo do curso, ele vai fazendo leituras e ele tem um tempo de absorção, ele tem um tempo para absorver as vivências que nós fazemos durante o curso, as meditações, os exercícios, mas também toda a parte teórica que envolve o conhecimento sobre constelações. É importante lembrar que não é necessário que a pessoa seja um psicólogo, ou seja médico, ou tenha uma formação na área da saúde. Não tem pré-requisito para quem quer estudar constelações. E também a pessoa não precisa ter o objetivo de ajudar as pessoas, de se tornar um constelador. A maior parte dos nossos alunos, ao longo desses 11 anos, é composta por pessoas que só querem melhorar a si mesmas e tornar a vida mais leve, mais feliz, mais próspera, fluir melhor com a vida. E isso se aplica, como a Marisa estava dizendo no bloco anterior, em várias áreas da vida, né? Então, Homero, conta para a gente um pouco aí, segundo a tua experiência, na relação com dinheiro, por exemplo, o que que as constelações podem fazer pelas pessoas? O que que você observa ao longo do tempo? Como é que você responde se alguém te pergunta sobre isso? Bom, boa noite, ouvintes. Boa noite, Angélica, Almir, Marisa. O dinheiro é uma questão que frequentemente chega para nós, né? Então, as constelações, elas proporcionam um olhar onde você amplia a sua percepção sobre, antes de mais nada, para onde você está voltado internamente e onde você está posicionado dentro do seu contexto de vida e do contexto familiar. Então, muitas vezes as pessoas chegam com questões sobre dinheiro e questões variadas, às vezes são pessoas que não conseguem ganhar dinheiro, de forma alguma. Elas não ganham, trabalham muito, se esforçam, tentam, mas parece que o dinheiro nunca chega. E, às vezes, chegam pessoas que ganham dinheiro, mas elas não conseguem manter o dinheiro. O dinheiro está sempre fugindo delas. Parece que quanto mais elas ganham, mais aparecem necessidades, demandas, gastam sem perceber, o dinheiro nunca fica, não é? E quando olhamos para essas questões, nós, através da ferramenta das constelações, nós ampliamos o olhar além do contexto onde a pessoa está lidando com essa situação. O grande ganho das constelações é que, através dessa ampliação de olhar, nós conseguimos perceber as raízes das questões. E, muitas vezes, essas questões elas não começam na biografia, na vida do próprio indivíduo que está vivenciando essa dificuldade. Muitas vezes, o fato de lidar com esses problemas de dinheiro, mas pode ser de outras áreas da vida também, tem raízes em outros eventos da família, em outros padrões, em outras questões que inconscientemente nós estamos identificados com elas, repetindo às vezes situações, repetindo dificuldades, e como nós não temos consciência dessas identificações e desses padrões que atuam na nossa família, nós acabamos tentando solucionar isso no que nós vemos no dia a dia e acabamos conseguindo pouco avanço no sentido de organizar essas questões. Então, o que eu vejo é que, invariavelmente, quando se trata dessa questão de dinheiro e de outras também, nós nos surpreendemos, primeiro, em perceber que muitas vezes a pessoa que chega com a questão do dinheiro, quando nós olhamos isso dentro da dinâmica das constelações, que para quem não a conhece, as constelações acontecem dentro de uma dinâmica onde usamos representantes para a situação que está acontecendo, a pessoa se surpreende que todo o olhar dela, a disponibilidade dela não está voltada para a questão que a incomoda. Às vezes ela olha para outra coisa, para outra direção. Essa é a primeira coisa que surpreende. E
principalmente em perceber que ela tem uma conexão, uma fidelidade, muitas vezes, com outras situações, com outras pessoas do sistema familiar que, às vezes, vivenciaram dificuldades parecidas ou que têm algum comprometimento que faça com que eu não esteja totalmente disponível para o meu êxito, para a abundância e para as minhas realizações financeiras. Então, é incrível perceber como, a partir de um movimento desses e de ter clareza sobre essas origens, nós podemos dar grandes passos no sentido de transformar a condição atual de dificuldade. Marisa, o que você tem visto aí de outras áreas? Então, Homero, isso que você está falando em relação ao dinheiro, eu tenho visto em vários setores da vida das pessoas, né? Mesmo na saúde, por exemplo, né? A pessoa traz uma queixa de um sintoma e quando você amplia esse olhar, como você mencionou, olhando mais anteriormente, que algumas pessoas também passaram por situações de saúde semelhantes e que, por uma identificação, essa pessoa continua com essa mesma sensação, situação, dor, que nós chamamos nas constelações de lealdades ocultas. Quando a pessoa pode olhar para isso, para o que ela está repetindo em honra, repetindo por amor, algo que não é salutar, ela pode deixar essa decisão, essa lealdade e trazer um amor mais adulto, mais consciente em relação a essa pessoa que esteve antes dela na vida, né? Então, essa ampliação de olhar, ela acontece em todos os setores, porque se estamos no nosso lugar, e isso que nós procuramos também quando olhamos nas constelações as questões, qual é o nosso lugar? Qual é o nosso lugar na família? Eu estou ocupando esse lugar? Se eu estou fora do meu lugar na família, possivelmente eu ocupe também um lugar indevido fora da família, no meu trabalho, no meu relacionamento. E quando eu não ocupo o meu lugar, eu não estou bem. Então, a busca do meu lugar na família, fora da família, na vida, é algo que me traz fluidez para o dinheiro, para a saúde e para os outros temas, para os relacionamentos. Sim, é fato isso. E quando se trata das questões de saúde, por exemplo, né, as constelações não têm a pretensão de substituir ou de se colocar acima da medicina. A medicina é algo maravilhoso e que nos ajuda muito, que contribui muito com a saúde, mas a constelação ela pode nos trazer uma percepção maior de o que está nos adoecendo. E a partir daí nós podemos ter avanços no sentido de encontrar uma cura, de encontrar uma melhora. Né? Nós lidamos, quando se trata de questões de saúde, nós ficamos sempre focados nos sintomas, nós ficamos sempre focados nas questões mais fisiológicas, nas questões do corpo. Mas as enfermidades, elas nos trazem notícias também de outros níveis. Então, existem questões que são psicossomáticas, questões que são sistêmicas, questões que são, às vezes, até em nível espiritual. E a saúde, ela pode ser muito beneficiada através do trabalho de constelação, através de perceber o que está acontecendo por trás de um sintoma. Qual é o pano de fundo disso? E aí, nesse sentido que vocês estão falando, eu acho que eu posso aplicar isso para o mesmo tema com o qual nós começamos conversando nesse bloco aqui, né? Por trás das questões
financeiras, existem também outras questões que possam estar compondo esse pano de fundo, né? Isso que a Marisa chamou de lealdades ocultas e etc. Nesse sentido, tem diferença a pessoa que tem dificuldade para ganhar dinheiro e a pessoa que tem dificuldade para segurar o dinheiro? Vocês observam algum tipo de diferença nessas dois tipos de questão? Tem pessoa que ganha muito e gasta mais, e tem pessoa que tem dificuldade de ganhar. Em 1 minuto, quem se arrisca a me dar uma resposta a essa pergunta, que é muito frequente para mim? Eu acho que na dinâmica, no essencial mesmo, muitas vezes tem diferença. Muitas vezes o ganhar está ligado a principalmente a nossa relação com os nossos pais, a nossa harmonia com os nossos pais. E o não conseguir manter, às vezes, está ligado a de onde veio o meu dinheiro ou como algum dos membros da nossa família conquistou as posses ou enriqueceu. Isso pode refletir nessas questões. Mas o essencial de tudo isso é que, quando nós olhamos sistemicamente, cada vez mais nós vamos percebendo que existe menos eu e mais nós.